O bloco representado na figura está colocado sob um plano inclinado de 30 graus em relação horizontal e sem atrito. Determine o módulo da aceleração adquirida por esse bloco. A dot G, ou seja, a gravidade, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Dado, ele diz que o seno de 30 graus é igual a 0,5, então 0,50, ou se você preferir, 1 meio. Primeiramente, eu sei que eu tenho uma força-peso nesse bloco, isso que sempre aponta para baixo aqui, força-peso. Vou marcar aqui com um pezinho. Eu tenho a minha força normal, isso que aponta nessa direção aqui, minha força normal. Eu sei que trabalhar com esse vetor peso da forma que ele está vai ficar bem mais difícil, vai complicar minha conta. Então eu posso simplesmente utilizar aquela mesma coisa que eu utilizava em vetores. Tenho um vetor e vou dividir ele em outros dois vetores, em vetores de dois novos eixos, que no caso eu vou considerar um sendo px e o outro sendo que py. Então eu vou só alterar a minha cor aqui para diferenciar. Então eu vou ter aqui um novo vetor, onde esse vetor aqui eu vou chamar ele de vetor py, referente ao meu eixo y, e eu vou ter um outro vetor aqui, esse paralelo ao meu plano, que no caso seria meu px. Então eu vou colocar aqui meu vetor px. Vou fazer esse desenhozinho aqui para ficar bem mais harmônico e bonitinho para a gente entender. Se você já fosse familiarizado, você já poderia utilizar essa equação. Não, professor, eu já estou manjando, já sei o que é px, o que é py. Eu sei que para uma situação de bloco inclinado sem atrito, eu poderia simplesmente colocar essa definição. A igual a g vezes o seno desse ângulo aqui de 30 graus, tá? Ou simplesmente, nas questões que pode ser colocado para você, o ângulo θ, ou então pode colocar para você o ângulo alfa, mas essa aqui é a definição padrão que você pode utilizar para descobrir a aceleração do bloco que está representado na figura. Mas, professor, como é que eu chego nessa definição? Você sabe que px é igual ao meu peso, vezes o seno desse ângulo aqui, que eu vou chamar ele de ângulo θ, tá? Outros professores podem adotar como se fosse alfa. Então, ângulo θ. Eu sei que py é igual ao meu peso vezes o cosseno desse ângulo θ. E eu sei também que a segunda lei diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Eu vou chegar nessa definição aqui, que eu mostrei aqui para vocês. Eu vou provar que com essa definição eu consigo já resolver essa minha questão. Mas isso aqui é para quem está no nível mais maduro. Se você não está, olha aqui a construção da gente. Então, eu sei que essa força normal ela é igual a meu PY, tá? Elas são forças igualitárias, só que no sentido que oposto. Então eu posso cancelar essas duas forcinhas de agente. Essa força-peso ela não existe mais para mim, porque eu dividi ela em PY e em PX. Então, no meu sistema, a única força que vai sobrar vai ser PX, que é igual a massa vezes a minha aceleração. Lembre-se que a força resultante é o somatório de todas as forças. Quais são as forças que eu tenho aí? Eu tenho PX, né, professor? Tenho PY e tenho a minha força normal. A minha normal se cancelou com PY, só ficou PX, né? Exato. Você sabe aqui, que esse P aqui, vamos lembrar aqui, vou só escrever aqui abaixo, que px também é igual, quem é o peso? É massa vezes a minha gravidade, vezes o seno desse ângulo θ aqui. Eu posso só substituir aqui esse valor. Então eu tenho, que isso aqui é mg vezes seno de θ, não é esse que é px, eu defini ali em cima, que é igual a massa vezes a minha aceleração. Posso simplificar, né, professor? Massa de um lado, massa do outro. Assim eu vou ter que meu A vai ser igual a minha gravidade vezes o seno desse ângulo θ aí. Então eu cheguei lá naquela definição. A única diferença é que aqui eu coloquei alfa, mas aqui pode ser também θ, porque isso tudo depende da nomenclatura do que o seu professor ou o seu livro esteja utilizando. Então eu vou ter aqui que minha aceleração vai ser igual à gravidade, que eu vou considerar 10 aqui, não é isso? Vezes o seno de 30 graus. Logo eu vou ter que isso aqui é igual a 10. Quem é o seno de 30 graus? Ele colocou aqui, 0,5. Tá? Ou então, se você preferir, 1 meio. E quando a gente resolve isso aqui, eu vou ficar com a aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, que no caso seria a solução da nossa questão.